Olá, Sabrina, tudo bem? Tudo. Que alegria te ter aqui com a gente no Bio Podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sabrina, deixa eu te fazer uma pergunta bem direto ao ponto. Você trabalha com várias terapias de autoconhecimento, né? Acho que eu conheço a parte do yoga, mas eu sei que você tem outras referências também que direcionam para esse mesmo propósito. Quando isso tudo aconteceu na tua vida? Houve, assim, um break-even, um momento em que, uou, o mundo se abriu? Alguns momentos, assim. Eu digo que eu faço o que eu faço porque eu precisei. Não sei se acredito que muitos professores de yoga estão nesse caminho. Muitas terapeutas estão nesse caminho, primeiro porque precisaram para elas mesmas. Então, eu comecei o yoga quando eu tinha 13 anos, muito jovem, assim, sem muito entender a filosofia. 13 anos? Sim, e não era da minha família, minha mãe nunca falou nada de yoga, foi uma coisa bem… Hoje, olhando pra trás, vejo, nossa, já é um grande sinal do que eu ia fazer na vida, mas por muitos anos eu caminhei andarilha, sem saber muito bem pra onde eu ia. Mas com 13 anos, uma mãe de uma amiga era professora de yoga, Mariance, dava aula de rata na casa dela, assim, eu saía dos treinos de vôlei na UFSC, ia caminhando, ia até a casa dela, fazia aula de yoga. Floripa. Legal. 7 da noite, ia, e ai, era tão bom, assim, eu chorava, eu me emocionava. Mas eu não sabia muito bem o que era, assim, né? E ao longo da vida, eu sempre fui muito atleta, o vôlei sempre foi muito o foco, assim, dos meus dias. Ganhei bolsa para jogar vôlei nos Estados Unidos. Tá vendo? Essa parte a gente não sabia. Ah, que legal. E essa parte foi uma das grandes viradas de chave. Sem pensar em yoga, mas pensando em valores morais, em filosofia de vida, assim, né? Eu sou de Floripa, cresci em Floripa. Quem é daqui sabe que a gente vive numa ilha… meio… uma comunidade muito desafiadora, assim. Principalmente naquela época, nos anos 90, assim, nos anos 2000. Mesma patotinha, mesma coisa. É difícil sair da caixa. E se você saísse da caixa, era muito julgada. E eu, com 18 anos, assim, recebi uma bolsa para ir para os Estados Unidos. E foi, assim, uma abertura de mundo. Para poder sair desse lugar onde é uma comunidade muito desafiadora, assim, né? Isso tem a ver com o meu retorno. Eu fiquei 11 anos morando nos Estados Unidos, dos 18 aos 29. Né? E durante meu processo lá, várias terapias se abriram para mim. Porque quando você vai para um outro lugar, que sai da sua raiz, você se vê muito vulnerável. Né? E você realmente se joga e mergulha e… Vulnerável e disponível, né? Também. Aberto, né? Aberto a coisas novas. E vou me jogar e vou fazer diferente. Porque tem ninguém me julgando, ninguém vai saber mesmo. Na época não tinha Instagram, não tinha mídia social. Foi um momento bem de dedicação pura, assim, pro vôlei, né? Eu tive um treinador que foi, assim… me pegou na mão e falou, olha só, eu vou te ensinar como ser uma líder, como ser uma capitã, como ganhar prêmios, como se tornar uma grande jogadora de vôlei, né? Porque talento muitas tínhamos, mas o desafio estava aqui, né? Na disciplina, na essência, nos valores, no comprometimento. E ele foi me guiando em tudo isso. Os yamas e niyamas em outras formas. Sim. Então, o yoga começou para mim ali. E aí, depois de muito tempo jogando atleta, foram 4 anos de vôlei profissional nos Estados Unidos, eu tive uma grande depressão. Porque eu fiquei muito tempo sem menstruar como atleta. E aí, quando eu voltei a menstruar, eu tinha… Hoje a gente sabe é TDPM, mas na época ninguém sabia o que eu tinha. Não era uma depressão diagnosticada, mas todo mês eu engordava 8, 10 quilos e emagrecia 8, 10 quilos. Assim, muito desafiador mesmo. Aí o yoga entrou. Aí ele virou uma chave pra mim. Porque eu jogava no médico, eu jogava na nutricionista, eu jogava no profissional de saúde, a minha saúde. E aí conheci o Ayurveda, que me disse, olha, sua saúde é sua. Você tem que olhar para suas rotinas, para seus hábitos, como é que você tá cuidando de você? E aí foi um grande mergulho que eu fiz, assim, lá na Califórnia. Eu estudei com o Deepak Chopra, né, no Chopra Center. Fiz os cursos de Ayurveda com ele. O Ayurveda me ajudou muito, me ensina muito hoje em dia. Ainda hoje em dia, com a minha filha, com diferentes atividades que eu faço, né? Mas o foco do que eu, né, do meu trabalho, assim, hoje em dia. Conheci a medicina do Reiki, lá na Califórnia também, que pra mim foi outra grande virada de chave. A iniciação em Reiki, assim, foi um momento bem especial. Tanto o nível 1 quanto o nível 2, nível 3 e o mestrado foram realmente, assim, percepções, né, da nossa capacidade. E aí, a minha expansão energética depende
de tudo que a gente aprende no yoga, né? Do que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, na respiração, nos asanas diários e pranayama. E trabalhar nesse estado de conexão com o divino. Mas uma coisa que sempre teve comigo, Kakami, é que… Hoje, olhando pra trás, eu vejo também… Eu sempre fui muito devocional. Sabe quando tu vai pra igreja com os pais, assim, com 4, 5 anos? Nossa, eu chorava, eu cantava naquela igreja, assim, eu me achava pecadora. É uma característica sua, né? Gente, incrível, assim, sabe? Aí, quando eu fui para os Estados Unidos, num intercâmbio que eu fiz com 15 anos também, daí a minha família era totalmente devota, daí eu ia pra Sunday School, Wednesday School, eu ia pra igreja, assim, sabe? Fazia escolas. Voltei de lá pregando a Bíblia, falando pra todo mundo, sabe? Tipo assim, a pessoa que mergulha nesses assuntos espirituais. Então, sempre fui muito conectado com a minha essência, assim. Eu demorei um caminho enorme pra entender isso. E hoje, como trabalhar com isso, que também é um desafio bem grande. Mas… os 4 pilares são esses: a devoção, o yoga, né? Que eu aprendi o Hatha Yoga clássico, depois o Tantra Yoga, o Reiki e o Ayurveda. Trazendo o que hoje a gente chama de medicina de estilo de vida, né? Mas antes desse termo e desse estudo por Harvard e para outras instituições estarem tão propagados, disseminados assim. Acredito que o Ayurveda me trouxe já esse conhecimento, né? Como é que tá o estilo da tua vida? O que estás fazendo? Que tipo de vibrações estás emanando? Então é isso, mais ou menos. O Ayurveda, ele é muito… Ele traz um senso de autorresponsabilidade muito profundo, assim, né? E um olhar para o cotidiano, né? Para a rotina, que eu acho tão importante. Porque o que a gente vê hoje, Sá, é ainda essa busca, né? Pera, eu vou encontrar um diagnóstico, alguém vai me dar o diagnóstico, e aí vai me medicar, e eu vou me curar, e pronto, ainda tem isso, né? A gente vive, talvez, no auge. E o imediatismo também, E o né? imediatismo tem que ser muito pílula rápido. rápida. Sim. Tem que ser muito rápido. Então, a minha pergunta é como é que foi o desafio para você? Depois que você sentiu isso na pele, porque você sentiu em você primeiro, né? A potência, a força. Como é que foi para você tentar levar isso para as pessoas, né? Para pessoas que talvez queriam algo mais imediato, algo mais profundo. Como é que você começou esse caminho depois de ter estudado, depois de ter testado em si mesma? Como é que isso se tornou trabalho? Sim. Foi algo muito fluido e universo mágico, assim, sabe? Sim. Eu tava nos Estados Unidos morando já há 11 anos, tinha acabado meu MBA, trabalhei no Chopra Center por um tempo, quando estava grávida da Kali, que nasceu lá nos Estados Unidos. E eu estava trabalhando numa empresa de produtos de Ayurveda e medicina chinesa. Então era Apothecary o nome, de apothecário, sabe? Ficava em Oceanside, bem pertinho do Pier, assim, um lugar bem lindo, um casarão enorme. E eu era diretora do espaço, aí dava, tipo, em light, assim. Era diretora, cuidava de tudo, dava aula de yoga, fazia a gestão das pessoas. E aí, o Trump entrou em 2017. A Kylie já tava com uns 2 aninhos, eu já tava assim, rezando. Ai, preciso voltar pro Brasil, eu não aguento mais fazer isso sozinha, em outro país, sem ninguém. Eu, ela e o pai dela, dando conta de tudo. E ainda trabalhava, e ainda, sabe assim? Tava sem rede de apoio. Nenhuma rede de apoio lá. Difícil lá, as coisas são super baratas, mas os serviços das pessoas são extremamente valiosos. Isso é algo Isso é importante. legal. Isso é muito legal. Exato, isso é muito lindo. Mas, enfim, não conseguia ter muito apoio por isso. É difícil ter uma rede de apoio paga, né? Que é um pouco totalmente mais viável. Meus pais e os avós paternos iam de vez em quando e ficavam com a gente assim, mas eu já tava assim, ela precisa de prima, ela precisa de avô, sabe assim? Quando a criança começa a despertar pra vida, eu já tava saco cheio, assim, rezando todo dia. Minha meditação era, por favor, como é que eu faço? Aí o Trump entrou e aí eu tava no processo de visto de H1B, de trabalho por essa empresa. E aí o advogado imigratório falou, olha, a gente tem ideia do que vai acontecer. Esse cara é louco. Tipo assim, primeiro ano dele no governo, ninguém tinha ideia. Naquele ano, 94% dos vistos de trabalho foram negados. Aí tava no metade do meu processo, ele disse, RFEs, Request for More Evidence, precisa de mais evidência, nenhum outro americano pode fazer teu trabalho. Um protecionismo muito gigante, assim, né? Aí a gente tentou de tudo, que ela tem fabricante no Brasil, enfim, a gente tentou de todas as ideias possíveis pra eu conseguir ficar, não deu certo. Eu falei, então tá, então… Eu tinha 60 dias pra sair do país, e eu pensei, eu vou fazer curso. Suas preces foram atendidas. Minhas preces foram, sempre são, né? Através da política. Nossa Senhora. De alguma forma deu certo. Né? Viva o Trump! Sempre tem algum, né? Pelo amor de Deus. Sim. É difícil você construir uma vida em outro país. É como se você estivesse construindo em cima de um
uma montanha de areia. A qualquer momento pode desmoronar. A qualquer momento teu visto pode ser… Enfim, E você muito sempre é desafiador uma mesmo. estrangeira, né? Mesmo eu morava fora, eu tinha cidadania. Mas eu me sentia estrangeira, não é a mesma coisa. Não é a Voltar mesma pra casa coisa. é algo muito especial, né? E já vou chegar na tua pergunta. Esse voltar pra casa faz parte disso. E aí, eu fiz o curso de Reiki, terminei o curso de Ayurveda, fiz mais um curso de meditação com Joe Center. Sabe assim, 60 dias eu fiz… Enchi minha caixinha, Intensivão. falei, vou voltar pra casa, não sei o que vai acontecer, mas eu vou. Eu voltei pra casa dos meus pais, eu e a minha filha. E… comecei dando aula de yoga na sala de jantar, assim, dos pais. Aqui em Floripa, Em isso. Floripa, isso. E aí comecei divulgando pras minhas amigas. Eu estudei no Catarinense, então, tipo, o grupo de amigas é 300 pessoas da série. Então, tinha muitos conhecidos, pessoas que estavam acompanhando o meu caminho lá fora. E aí você volta com uma novidade, com algo novo, as pessoas querem saber o que é. Acho que isso me ajudou muito no retorno, a ser suave. Eu comecei dando aula de yoga na sala de jantar dos meus pais, R$10 por aluna, assim. Aí começou a lotar, não cabia mais. Aí você tem que ir pra algum lugar. Aí eu comecei a dar aula na The Shore, que existia ali na Beira-Mar. Não sei se chegou a pegar a É The Shore. uma academia? Era uma academia, assim, que tinha uma parede verde, assim, tinha uma pegada diferente. Só que bem bonitona. academia Sei. bem bonitona ali. E aí eu cheguei, posso dar aula? Pode. Pagavam R$10 por aluno, eu falei, tá bom, eu tava recebendo também, tá tudo certo. E aí começou a lotar. Chegou um dia, tinham 25 alunas na sala, tinham que pagar R$250 por uma aula. Ele disse, não quero mais, me mandaram embora da The Shore. Muito bom, é muito E assim a vida muito vai Floripa, fechando né? o Muito porto, Floripa, total. é. O Muito sucesso bom. é algo que a gente não vai conseguir lidar aqui. Tchau. Como é desafiador, né? Qualquer comunidade, eu acho. O ser humano tem isso aí, descontrolados, desequilibrados. Sim. Mas eu comecei dando aula na The Shore. E aí ali expandiu bastante. Eu comecei dando consultas ayurvedas ali. Eu fiz E uma consulta a com gente você. fez, verdade. Aham, logo que eu mudei pra cá, acho. E eu lembro que, assim, era um momento de conhecer, de resgatar essa conexão com o Brasil e com o que a gente tinha aqui, porque eu trazia muita coisa de lá. Vai tomar ashwagandha. Putz, onde é que eu compro? Vai tomar trífala. Não tinha. Não tinha. Aí a Flor de Anis, uma farmácia que tinha lá no não tinha, centro, a Dai, maravilhosa. Eu falei, eu vou trazer pra ti. Daí ela foi lá em Portugal. Pesquisou no mundo inteiro, conseguiu trazer não sei quantos quilos Olha que da legal. erva orgânica pra conseguir suprir pra esses pacientes iniciais, assim, A do gente fazia Ayurveda. contrabando na Índia. A gente ia pra Índia e voltava com mala, assim, lotada, achando que, tipo, se pegar, pegou, mas a gente tentava. Vai valer Vamos a na pena? sorte, né? Era Eram na outros sorte. tempos, né? Eu lembro de comer uma pasta de ashwagandha uma vez, em um retiro de Ayurveda que eu fiz, assim. Vontade de trazer, mas que não tem pra oferecer. E aquilo me que salvou muito na minha depressão. Pasta de ashwagandha à noite, sabe? Na hora que vem aquela Olha que legal. ânsia de comer toda a vida, preencher o buraco vazio com comida. Comi a pasta de ashwagandha, enfim. A Ayurveda foi Cadê realmente… essa pasta que a gente quer? Tá lá, Alachua, Flórida. Na Índia tinha bastante, a gente trazia. Lá na Índia, é maravilhoso, né? Mas foi um processo traduzir o que em Eu inglês, imagino. as opções que a gente tinha lá de ingredientes, de medicina, de ferramentas, e aqui. Isso foi um desafio bem grande, assim, no início. E uma época que Floripa não era tão disponível assim, né? Porque a gente… eu nem sabia que você era daqui, mas interessante, né? Eu também não sabia. Eu Não também tem o sabia. sotaque de manezinha, não? Sim, mas não, De vez não em me quando. passou. Mas é que acho que a gente pegou um momento de que… Acho que nós fomos as pessoas que ajudaram a desenvolver o yoga aqui, né? Porque era uma coisa assim… É isso, esse troço tá bombando, não sei o que é, manda embora, eu vim né? bem depois. Era… Eu cheguei, já tinha o yoga aqui Mas bastante, a gente tá, começava Cacá? assim, na sala de casa. Sim. Era uma coisa assim, meio, né? Tinha bastante, mas não era frequentado pelas pessoas da ilha, Entendi. né? Tinha bastante yoga. Tinha o Marco Schultz, tinha o Pedro Kupfer, tinha essa galera toda aqui. Mas os alunos não eram os manezinhos. Os manezinhos era assim, que negócio é esse? Tipo, não era uma coisa disponível, assim, né? Então, eu acho que a gente pegou a gente primeiro deu certo, porque a gente pegou esse boom de pessoas que vieram de fora e começaram a validar, né? Ela foi fazer uma consulta de Ayurveda contigo, né? Essas pessoas de fora começaram a validar o nosso trabalho. E aí depois as coisas começaram
de fato acontecer. É muito interessante isso, né? Porque a comunidade realmente é muito fechada e não disponível, Uhum. né? Eu não tenho nenhuma amiga minha de manezinha que é minha aluna, sabe? Ai, que interessante. Tipo, isso. tenho, assim, depois de muito tempo, Entendi. aconteceu de ter, mas Mas isso é bem legal. Sim, existe tinha. uma resistência, uma barreira, né? depois Sim, de muito sim. tempo, depois que o yoga já tinha tomado um espaço maior aqui, daí elas vieram, né, experimentaram, curtiram e tal, mas não tinha era uma coisa meio, era estranho mesmo, né? Mas é engraçado você falar isso, porque acho que não é só no yoga. Outro dia eu escutei até uma entrevista de uma profissional muito conceituada e ela estava falando que o dia que ela percebeu que ela tinha sucesso foi quando as amigas dela começaram a contratar o serviço dela. Porque geralmente a amiga não se envolve muito com o profissional. Você tem uma barreira, eu sou sua amiga. Só que aí você fica tão boa, tão reconhecida, que até as amigas querem. Então acho que é um processo também, e isso é uma pergunta que eu quero te fazer, sabe? Você acha que quando você chegou, rolou uma aceitação do seu trabalho devido à capacitação que você teve lá, que é linda e muito única, né? Imagino eu que não tinha, assim, mais pessoas aqui com esse nível de… Você estudou, você investiu nisso. Então, não é que você chegou e falou, eu vou dar uma aulinha de yoga na sala dos meus pais do nada. Não é isso. Você Sim. tinha um currículo pesado já por trás. Você acha que isso fez a diferença? É difícil saber, mas com certeza, né? Deepak Chopra, eu acho que foi um nome que me ajudou, abriu bastante portas, assim, nos últimos… Desde que eu cheguei aqui em Floripa, principalmente. Mas eu acho que foi, sabe? Quem me conhecia… Quem me conhecia antes do yoga e me viu voltando, falou… Caraca, funciona. Se funciona pra ela. Porra, ela mudou, sabe? Assim, ela tá mais tranquila, ela deixou de ser… Enfim, vários adjetivos negativos que eu sei, o yoga me deu vários tapas na cara pra aprender, pra evoluir, e continua dando todo dia, mas eu acho que foi muito disso também. Sabe? O pessoal que me viu da 5ª série, Sim. e aí E o me acompanhando no Instagram e vendo o que eu tava fazendo, e aí voltando, daí uma fala pra outra, daí tu chega… A dissemina, assim, falou, cara, eu vi essa menina, tá muito legal. Ela emagreceu, ela tá assim, ou ela tá assado, sabe? Assim, várias coisas que faz as pessoas… Que vira uma inspiração de fato, né? Querer, talvez, curiosas. O que aconteceu? Sim. Vamos saber o que aconteceu com a Sabrina. 11 anos fora, tipo Cadê assim, essa pasta né? aí que ela tá comendo à noite, que eu também quero? Essa pasta aí maravilhosa. Mas eu acho que teve um pouco disso, assim, também. Né, com certeza. Quando a gente vê alguém mudar, você se pergunta, cara, como que ela conseguiu? Como que ela… E muitos também souberam da minha depressão, sabiam do que eu tava passando, assim, né? E aí, como é que ela conseguiu se curar? Então, acho que muito dessa curiosidade e dessa veracidade, assim, de caminhar o caminho e não fazer o curso pra vir mostrar. Faz Sim, sentido? Total. Apesar de que eu sentido. caminhei… Enfim, a gente vai aprendendo, né? Acho que você tinha as duas coisas, né? Você tinha, sim, a formação, mas você também teve a transformação pessoal que sempre inspira e mostra essa verdade, né? O negócio funciona, eu sou prova viva aqui. Exato, eu acho que o yoga, ele é o que passa por você, né? Não é o que tá escrito, mas é como você integra e consegue compartilhar. Seja num abraço, seja numa aula, seja, né, num conselho de amiga. Não, pode ir. Outra coisa que eu também sempre fiz, assim, na minha vida, e hoje olhando pra trás eu reconheço… Eu sempre tive essa coisa da canalização, assim, sabe? Sabe quando uma amiga chega pra você e fala, não sei o que fazer com isso, não sei o que, de repente eu sentava na frente da amiga, assim, isso, 15, 14, 16 anos. Amiga, olha só. E aí eu falava, Amiga, olha só, sabe? ótimo. Aí eu falava. Eu parecia que eu tava me vendo falar. Dizendo, meu Deus, eu devia falar isso pra mim, porque eu tô falando pra ela e não tô fazendo isso. Mas não era questão, não era um conselho, eu não sei explicar. Hoje eu percebo isso. Na época eu achava que eu tava dando conselho. Faz sentido? Então eu acho que tem a ver com aquela devoção, Claro. que abre o canal, e quando tu se coloca ali, eu quero fazer o bem, como é que eu posso ajudar essa pessoa? Vem. Né? Acredito que todos temos isso. Principalmente quando a gente quer nossos filhos, sabe, educar, falar alguma coisa. Ou um aluno que a gente tá precisando, a gente respira, conecta com a energia da pessoa e fala, como é que eu posso ajudar? A ideia do que falar vem, né? Aquele ajuste ideal vem. Então, acho que Bem, uma coisa bem agora que você forte, falou, eu consegui assim. entender quando você falou da maternidade. Porque, às vezes, eu não tenho ideia de como ser mãe, né? Não tenho a menor ideia. Mas ali na hora do perrengue, parece que eu me vejo falando uma coisa que
eu não sei de onde veio aquilo, não sou eu, sabe? Não posso nem pegar o crédito por aquilo, mas quem, né? Talvez alguma coisa saiba ser mãe e veio aqui através de mim e funciona. Funciona. É que é um momento em que você não tá representando nada, né? É um é isso. momento em que você precisa ser você mesma. Você se abre pra isso, Você se né? abre, né? E aí, essa canalização, né? Essa disponibilidade do universo tá ali, né? Sim. Bem lindo. Quando eu fiz o meu curso de Reiki, eu não entendia muito bem isso, assim, né? A minha primeira iniciação em Reiki, assim, foi mágica. Primeiro ritual que eu participei, sabe? Então, foram pequenos momentos de vida, assim, que foram me mostrando o nosso potencial humano. De focar a mente naquilo, de elevar a frequência pro bem, sabe? Assim, de se colocar à disposição para isso. Eu nunca fiz reiki. O que é uma iniciação em reiki? Uma iniciação em Reiki é... Lindo, obrigada pela pergunta. Temos os chakras, nosso corpo vibracional energético. É um ritual que faz quando você recebe como se fosse um mantra, com um símbolo. E aí você mentaliza aquele símbolo entoando o mantra, visualiza um fluxo energético pelo Sahasrara, saindo pelas palmas das mãos. E aquele fluxo energético vai trazendo bem-aventurança, luz, calma, paz, plenitude, assim, sabe? Então, a autoaplicação do Reiki é muito poderosa pra te fazer dormir quando acorda à meia-noite. Minha filha veio esses dias assim, mamãe, faz Reiki pra eu dormir logo. Que sabe, assim? bonitinho. Muito Que bobo, amor. assim, porque realmente... E às vezes, você nem tem iniciação em Reiki. Mas a hora que você vai, talvez, ajustar um aluno, você trabalha tanto o seu campo vibracional energético que passa ali a vibração. E o aluno sente. Aí tem uns ajustes que o Sebas faz, assim, meu Deus, parece que a mão quente, assim, vem, ajusta e traz aquela transferência energética que a gente precisa. Então, não é sobre o Reiki, é sobre o nosso potencial de canalizar ali pro bem e conseguir levar essa frequência de cura, E tu né? usa ele nas suas aulas? Total, o tempo inteiro. Como é que é uma aula da Sabrina? É uma aula da Sabrina, é uma conversa, normalmente. Ela não para de falar. Meu pai foi assistir um aulão que eu dei esses dias. Ele disse, meu Deus, ontem eu fui almoçar lá no churrasco. Minha filha, que loucura! Uma palestra. Você não para de falar, mas a bichinha não para de falar um minuto. Tipo assim, sabe? Muito bom. Tem alunas que falam, ai, eu queria que ela calasse a boca por um segundo, deixa eu escutar meus próprios pensamentos. E tem momentos da aula que eu consigo fazer isso. Mas é tanta coisa que vem... Não sei explicar. E muitas coisas que eu falo, eu me pergunto dentro assim, cara, por que eu falei isso? Que viagem? Se eu faço essa pergunta pra mim, no final da aula, alguma aluna vem e fala aquilo que tu falou, e ela lembra da frase. Às vezes tu não fala. lembra, às vezes eu não lembro. Eu nunca lembro. Eu nunca lembro também. Aquilo né? que tu falou, eu precisava muito ouvir. Olha só. Você entende? Então, assim, eu nunca mais questionei. Tipo assim, se tá Sim. falando, eu vou falando. O foco são nos chakras, e pra mim, chakras são emoções. Então, é olhar pras emoções que eu tô sentindo. Emoções são energias? Total. A maior potência energética, vibracional que a gente tem são as nossas emoções. Sai do coração aqui, né? Aquilo que você sente, assim. Uau. Imagina que você tá com um filme na cabeça, uma narrativa, que o tempo inteiro você tá trazendo uma angústia, uma angústia, uma angústia. Você tá sentindo aquela angústia, angústia. Se a gente conseguisse ver, né? Eu não Sim. consigo ver, assim. Tem gente que vê mesmo, não sei. Mas é isso que o coração tá fazendo. E assim que a gente conversa com o universo, e ele conversa com a gente, né? A gente Então, sente o coração pulsar mesmo, né? No auge, no pico da emoção, né? sente o coração pulsar, sente o corpo tremer, várias sensações físicas, né? Que as emoções trazem, que são liberações energéticas, né? Aquele choro, descobrir, é a liberação de energia que tá aqui. Nós somos uma pilhazinha energética. Mas o importante, eu acho, assim, da prática, pra mim, é eu conseguir levar a mente do aluno, sabe, assim? Ele não vai pensar em mais nada, ele vai ficar 60 minutos ali comigo, focando na respiração, respira. O tempo inteiro eu trago esse foco, respira. Vou trazendo inspirações, uma filosofia, ou alguma prática, alguma coisa do yoga, e vou guiando pela prática. Normalmente a gente começa alongando a coluna nas 6 direções, faz um Surya Namaskar diversificado, depende do dia, depende da criatividade, da inspiração, da troca energética. Depois tem os momentos de asanas mais parados, assim, em pé, sentado, deitado, uma invertida ou outra, mas nada muito forte, não é uma prática, assim, que eu foco
no físico do asana, assim, como o Ashtanga é, assim, traz essa potência. É como se fosse um banho de inteligência emocional, clareza, percepção do que tá vibrando em você. Sabe, assim, eu acho que eu consigo ir para esse lugar, assim, como uma prática terapêutica mesmo, assim. Você entra cheio de dúvida e sai, eu sei, sabe, assim? Eu entendo, ou eu tenho uma compreensão melhor de mim, eu entendi por que eu tava sentindo aquilo, sabe, assim? Uma prática para você desenosar, assim, algumas Trazer narrativas emocionais que a gente vai carregando. Que é o que tá cutucando o chakra ali, equilibrando ele ou não, né? E fazendo você vibrar bem denso, sempre no medo, na insegurança, ou te levando para você estar o tempo inteiro na esperança, e na bem-aventurança, e na bondade, querendo ajudar as pessoas, querendo ver o lado bom das coisas, sabe, assim? Isso tá me ajudando bastante na minha maternidade, nos últimos Nessa fase momentos, que ela tá entrando, 11 né? aninhos, os 11 hormônios. Quando ela vai… A Maitê tem 11 também, não. A Bem, Clara. vou te fazer. Elas estudaram juntas em algum Tem na momento Avalon, ali, né? Foi bem importante a Avalon pra Kali ali, foi bem Sim. forte. Mas é isso, assim, é você entender como pulsar a sua energia na frequência mais elevada possível todos os dias. Ô, Sabrina, Sabe, como assim? que essa, vamos chamar de trava energética, sei lá, vamos dizer que eu tô com alguma resistência energética. Como que isso se traduz depois numa possível doença física? Uia. Nossa. Porque é assim no que começa, Total, não é? Total. Não é através dessa energia estagnada que começa algo que depois vai se traduzir. Eu não sei se eu tô sendo muito mística, mas. Não, totalmente. Se a gente for trazer pra uma coisa assim, Ayurveda. O Ayurveda, ele fala que existem 6 estágios da doença. Né? Então, o primeiro estágio da doença, você repete uma coisinha ou outra, dorme de um jeito, sabe? Assim, tá fazendo alguma coisa no dia a dia que tá incomodando alguma articulação, algum órgão, tá bebendo um vinho todo dia, aí fica, sabe assim? Alguma coisa que você tá fazendo e que tá acumulando. 2, 3, Ixi, até… tô acumulando vinho. Eu já pensei em várias coisas que eu tô acumulando. vinho. Continua que eu tô aqui me curando já. E olha que eu estudei Ayurveda. Sem extremos, né? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, sim, no estado 1, 2 ou 3, a doença, você vai poder perceber. Você tá acordando mais letárgico, você tá com muito muco, sabe? Assim, o seu olho não tá tão branco. Você acorda todo dia, não tá disposta. Tipo, eu já acordei disposta, gente. Eu tirei sofá do lugar, tirei geladeira, limpei a casa, sabe assim? Mas tem dias que você acorda, tipo, não quero sair da cama, frio ainda lá fora. Isso tudo são sinaizinhos que o corpo vai dando de que tem algo que não tá funcionando. Você não tá produzindo ojas, que é aquele… o elixir da vida que te traz vitalidade, vivacidade. Você tá produzindo ama, que é toxina no corpo, né? E a toxina, ela vai dar inflamação na articulação, ela vai fazer você ter dor na lombar. E aí começam os pequenos sintomas, assim, né? A insônia é um sintoma bem desafiado, importante de a gente olhar o que tá acontecendo nesse sistema nervoso que ele não consegue desligar, sabe, assim? Aí quando chega no nível 3 ali da doença, você ainda consegue reverter, prevenindo, com as práticas, com aromaterapia, com óleo pro corpo, com abhyanga, com shirodhara, com as massagens ayurvédicas ou outras terapias que a gente, né, conhece, tanto de massagem quanto de acupuntura. Tudo isso pode ir ajudando, mas passou do 4º ali, aí você consegue diagnosticar mesmo. Então eu acho que a energia vai te ajudar a entender nesse 1, 2, 3. Entende? Na hora que chegou no 4º, precisa ir para um médico, precisa ir mais a fundo, né? Sair desse lugar de autoconhecimento mesmo e pedir ajuda, que eu acho que é super importante isso, né? Eu me curei de uma depressão e todo mês é um desafio, a TPM, todo mês é um… Continua sendo. Continua, é uma ferida que a gente leva, assim, né? O corpo aprendeu esse caminho, saco. Agora… Sim. É o seu construir fraco, esse né? caminho demora bastante, assim. Mas era exatamente isso que eu queria que você comentasse, assim, quando que a medicina tradicional entra no jogo, porque a gente acaba indo para um lugar de como se a gente pudesse resolver tudo. Não. E não é assim, né? Tem uma hora que aquilo realmente vira uma doença. E aí você realmente precisa de ajuda, amém, que a medicina tradicional existe. A gente quer Totalmente. caminhos terapêuticos e alternativos, mas tem uma hora que… Precisa caminhar junto, É. né? Sim, Tem sim. Ambas têm seu papel. Eu assim. diria check-up sempre, né? Fazer um check-up, ter um círculo de profissionais de medicina que possam te apoiar
Principalmente agora, assim, fiz 38, perimenopausa, sabe? Entender a questão hormonal. Já começar a conhecer sobre isso, assim. Não ficar só no… Vamos comer, sei lá, gengibre com cúrcuma e vai ficar tudo bem, não. Não é esse o caminho. Eu acho que é integrar, é entender também uma dor crônica, é se conhecer também. Às vezes, a gente normaliza a dor, né? Normal, comum, sempre sinto essa dor depois de comer não sei o quê, sabe assim? Dor na lombar, sempre tem dor na lombar. E não investiga muito a fundo, porque normaliza. E a gente não pode fazer isso, a gente tem que… Se tem dor, o corpo tá dizendo, oi? Tô aqui, presta atenção em mim. Fizesse um exercício errado, por isso eu tô machucada. Cuida de mim, sabe? A gente tem dois padrões, né? O normalizar e o suprimir, né? Às vezes você bota um remédio também. Sai vivendo como se nada tivesse acontecendo, Boa. assim, né? São dois caminhos bem perigosos, assim, né? E aí, cada pessoa vai ter que fazer essa análise, né, interna de o quanto que eu tô me distraindo ou de alguma forma, me iludindo nesse lugar de que esse remedinho é isso que eu preciso e para o resto da vida eu vou tomar esse remedinho? Será que existe espaço para você se conhecer mais, entender qual é a dor, qual é a emoção? E aí, pensando que o corpo ele é somático, né? Imagina uma vida de 50, 60 anos, 70 anos de uma sociedade que a gente, né, teve muito machista, muito patriarcal, muito desafiadora, muito controladora. Ainda é, mas já era muito mais. Os corpos dessas pessoas, né, de 60, 70, são completamente rígidos, né? É difícil ver uma pessoa dessa região nossa aqui, 70, praticando yoga. Eu vejo no Samar algumas fotos, pessoas mais velhas, mas é muito difícil, porque o pensamento já está enrijecido e o corpo ele enrijece junto, né? Então, como é importante a gente mover as articulações, a gente abrir o campo e abrir a mente para novas técnicas, né? E não ficar só fechado numa ferramenta só, numa terapia só. Acho que isso é bem importante, assim, né? Não é só o yoga da Sabrina, ou o Ashtanga, ou o que quer que seja. Cada um complementa e cada um no seu ciclo de vida precisa de uma ferramenta, né? Eu acho que a gente precisa, acho que todos nós, como indivíduos, a gente precisa ter uma ferramenta de conexão, de percepção de si mesmo. Não importa qual. Não importa qual. A terapia, a terapeuta ayurvédica, o chakra yoga da Sabrina, o Ashtanga, a meditação que fez com sei lá quem, tudo isso é válido desde que sirva para você. Sim, né? Exato. Não é válido o que serve para ela, daí eu admiro ela, mas não serve para mim, não. O que serve para você precisa ser válido, sabe? E a gente precisa, porque ao mesmo tempo que, assim, eu escuto muito essa é a narrativa da nossa geração, né? Era como é que é? Controlador, patriarcal e não sei o que. É a narrativa da nossa geração, um pouco, né? Um pouco, não muito, né? A gente usa isso como um escudo, como uma justificativa. A gente usa isso o tempo todo, né? Mas será que a gente também não reproduz isso de outras formas? Eu fico me questionando, né? Eu também acho que no fim eu reproduzo a mesma coisa, os mesmos padrões, só que eu uso nomes diferentes, eu uso diferentes ações, mas eu fico reproduzindo isso. Então, no final das contas, não são narrativas, né? São percepções que a gente precisa ter de nós mesmos, não são narrativas impostas pela sociedade, são percepções que a gente precisa ter sobre nós mesmos, através de quê? Dessas ferramentas que a gente tem, graças a Deus, disponíveis, né? Sim. Porque a gente não tinha isso disponível, os nossos pais talvez não tivessem isso disponíveis naquela época, né? Para poder… Exato. Né? Eles com certeza tinham ferramentas, mas talvez não tão disponíveis quanto a gente tem. Então, a gente precisa usar isso, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que fala… eu fiz o melhor que eu pude com a consciência que eu tinha. E eles fizeram o melhor que eles podiam com a consciência que eles tinham. E é isso. Naquele momento do tempo, a consciência que eu tenho é o que vai ditar aquilo que eu tô escolhendo, né? E fizeram muito bem, olha onde estamos, né? Graças a Deus. Isso é muito legal. Assim, é muito errado. E muita gratidão, né? Essa ancestralidade que lutou tanto para nos trazer até aqui. É uma continuidade de vida muito linda. Hoje em dia, a filosofia está sendo mais essa ferramenta. Eu tô, assim, mergulhada na filosofia, entendendo muito. Tem até uma história de Sócrates que fala que chegou um aluno para ele e falou…
Sócrates, se a gente colocar aqui 30 alunos na tua frente, algemados, acorrentados, eles passarem um tempo com você, você acha que quando a gente soltar eles vão seguir você? Vão se convencer com a sua sabedoria? Ele falou, olha, a minha mãe era parteira, mas ela não tinha como dar luz se a mulher não tivesse grávida. Então, acho que o nosso papel maior, assim, como terapeutas e como vozes dentro desse caminho de autoconhecimento, é plantar a sementinha de gravidez nessas pessoas. Não para virem com a gente, mas para despertarem, para buscar o que toca o seu coração, o que toca a sua ancestralidade, o que toca, né, a sua saúde nesse momento e o que vai curar você nesse momento. Mas sempre vendo o que a gente está cultivando dentro, dos pensamentos, das histórias que sustentam a gente, sabe? Por isso que eu acho muito lindo, né, todo esse trabalho terapêutico, porque é um universo individual, único, cada aluno. E você começa a conhecer o aluno, e você começa a ver ele vem, você vê a transformação do aluno, e você vê de longe. Porque é muito lindo isso, porque você exala a sua vibração. Quando você aprende a ler isso, né? E eu acho que é o mais gratificante desse trabalho. Você vê aqueles que caminham com você, conquistando sua vida, saindo de relações abusivas, sabe? Assim, conseguindo cuidar de sua filha. Evoluindo mesmo, né? No seu dharma, no seu servir que cada um tem aqui. Eu fico falando, vai. Que pode expressar o seu... É muito bonito quando a gente vê que a gente, de alguma maneira, contribui, né, para a expansão daquele potencial, né, e a expressão desse potencial, assim, não eu contribuo, eu sou importante, mas eu contribuo no sentido de, tipo, mais um potencial no mundo, assim, né, mais uma pessoa brilhando diferente nesse mundo, né, isso é muito especial mesmo. É muito especial, eu acho que... E acredito que cada profissão tenha isso. Todos têm, com certeza. E aí, cada um encontrar isso, eu acho que é a magia de a gente estar vivo. Cada um conseguir encontrar. Como eu disse, se eu soubesse, a criancinha lá, a Sabrina, que ia pra igreja, chorava, devocional, que dava conselho, que ela... Imagina se eu já tivesse uma percepção maior, eu tivesse alguém me guiando e vendo, olha só, ela tem essa... Sabe, assim, eu acho que esse é o nosso maior papel como mães, assim, é ver qual é a habilidade natural, assim, que a tua criança tá trazendo pra você, e você conseguir estimular, ver como ela se sabe, assim, vai dando mais folhetinho, livrinho, e vai ensinando, e vai apoiando nisso que é o dom, assim. Que é natural, Que é natural, porque a criança já tá fazendo isso, a gente já faz isso. E como a gente faz o contrário se a gente não tá atenta, né? A gente vai jogando pro que se espera, vai colocando na caixinha, vai tentando proteger para sofrer menos, aliviando frustrações. E aí a criança perde, né? Perde a criança, o ser humano, seja quem for. Você acha que essa é a sua missão de vida, Sá? Qual que é a sua missão? Eu acho que a minha missão... Tem várias, eu acho, dentro de uma vida. Várias missões, né? Mas a que mais move meu coração é encontrar um caminho de bem viver, assim, sabe? E compartilhar ele. E encontrando o caminho de bem viver e compartilhando ele. Sim, porque muda, assim. né? Muda. E aí você já fez tanta coisa, né? Eu tava até conversando com a Cacá antes, que assim, você é uma empreendedora. Você já fez assim, o pouco que eu sei, tá? Você já teve estúdio, você já fez prática clínica, você já deu aulas para terceiros, sua própria jornada, você já trabalhou fora, você já fez retiro, já fez eventos. Faz viagens de autoconhecimento. Viagens. Peraí, vamos organizar, Deus, calma, vamos organizar isso. Daí a Sabrina voltou pro Brasil e começou a dar aula na sala da casa dos pais. Isso. Daí depois ela foi pra The Shore. O que aconteceu com a Sabrina depois da The Shore? Qual foi o desfecho da Sabrina depois? Me mandaram embora no final do ano, The Shore, daí o Natal, Ano Novo, tipo assim... O que eu vou fazer? Onde é que eu vou dar aula? Daí veio uma aluna, a Cami, uma aluna minha que é amigona, estudou comigo no Catarinense a vida inteira. Eu fui almoçar num vegano maravilhoso e vi uma salinha, assim, bem bonitinha, lá no subida do Morro da Lagoa. Vou lá ver. Daí eu fui ver a sala. Gente, olhando pra trás, eu não sei se, eu era muito ingênua
ou muito Mas ingênua. a gente só empreende por ingenuidade. Exato. É sempre. Não vai, por mais que você vai ficando uma boa empreendedora, mas é uma ingenuidade, você dá um passo maior. Nunca é muito analítico esse processo. Quem analisa muito não empreende, quem analisa muito não tem filho, esse tipo de coisa. Exatamente. A razão, né? A razão às vezes bloqueia a gente na nossa ação. Aí eu falei, vou lá ver. Daí eu vi essa linha, não tinha porta, tipo, tudo caindo aos pedaços. Ele falei, amei, vai ser aqui. Vocês sabem onde é o Manipura agora, subindo no Morro da Lagoa? Sim. Ali ainda a Fabrícia maravilhosa manteve, assim, o ponto de prática, né? De conexão, muito legal. Só que tinha uma natureza verde, assim, eu me apaixonei. A Kali estudava na Sarapiquá, então funcionava pra mim do lado, assim, antes de ir pra Avon, ela ficava na Sarapiquá. E aí, eu pensei, tá, não faz sentido eu alugar uma salinha pra eu dar aula de yoga, um dia sim, um dia não, porque eu não vou dar aula de yoga todo dia à noite, porque eu tenho minha filha, né? Tipo, pelo menos um dia sim, um dia não, vai equilibrando. Ela ficava com a minha mãe num dia, comigo no outro. E aí, todo mundo me falava da Luísa. Quando eu cheguei, não, porque tem que conhecer a Lô, porque vocês são muito parecidas, as aulas de vocês, enfim, tinha uma sinergia, acho que mesmas guias, sei lá. Mas tinha alguma conexão muito linda, assim, entre nosso trabalho. E aí, a gente se conheceu no Happy Day, que a Júlia fazia com a Organic Press. Sabe? Eu lembro. Você foi em algum desses? Sim, fui. Você sabe onde era? Elas faziam ali na casa do pai delas, ali no Canto da Lagoa, assim. Foi bem especial esse dia. Aí eu fiz a prática, conheci algumas das pessoas que já estavam ali, mas estava voltando pra Floripa ainda. Eu tava aqui fazia 3 meses, eu acho, 4 meses. Tudo acontece muito rápido quando você tá no caminho do Dharma, não tem nem explicação pra isso, super. assim, ó. E aí… Não precisa tomar decisão, né? Não, tomada. Eu só sei que uma mesa enorme, a Lô, se vê isso, vai lembrar. Uma mesa enorme, 30 pessoas sentadas na mesa. Eu sentei no início, assim, conversando com quem tava do lado. Ficou uma cadeira do meu lado, sem ninguém sentar, assim. E aí, sobrou, só tinha essa cadeira. E a Lô tinha que sentar nessa cadeira. Daí a Lô sentou nessa cadeira. Eu olhei pra você, nossa, muita gente fala de você pra mim, que eu tenho muito te conhecer, tudo bem, tal. E ali, na mesa, eu falei, eu tenho uma proposta pra te fazer. Muito bom. Falei, eu vou alugar uma salinha. E, não dá pra dar aula todo dia. Se tu quiser, tu dá aula num dia, eu dou no outro. E a gente se organiza e divide tudo, e é isso aí. Tipo assim, ela falou, foi bem gente boa comigo, bem querida, assim. Depois, ela me contou, meu Deus, eu achei uma maluca, sabe? Assim, tipo, até parece que guria louca, nem conheço, acabou de chegar, sabe? Assim, tipo, quem que ela pensa que ela é? Vem aqui me convidar pra fazer… Só que, gente, o universo, ele é muito louco. Ela fala isso também, porque… Não deu 2 semanas, o lugar que ela dava aula começou a cobrar um valor absurdo de horário, sei lá, 200 e poucos reais a hora. Pra ela continuar dando aula, daí ela me liga. Ainda tá de pé, me acordo. E aí começou, assim, o sonho do Inlight. Ela fez o nome, né? O nome, toda design, toda logo, que ela é super artista, assim. E eu fiz toda a parte administrativa, o aplicativo, como que ia ser as aulas, toda a parte financeira, contábil, tudo do MBA, eu fiz essa parte, assim. E aí o Inlight nasceu 18 de abril de 2018. E a minha mãe teve um infarto 2 dias depois, gente. Ai, meu Deus. Na verdade, nasceu dia 16, a minha mãe teve infarto dia 18, foi isso. Olha que simbólico, gente, que loucura, né? Mas deu tudo certo, ela botou os stents, a gente passou por isso, assim. Mas foi um processo bem… intenso, interessante, assim. Porque ela cuidava da minha filha, então, sabe assim? Foi uma coisa muito profunda pra nós 3, assim. O nascimento do Inlight, como dizer assim, né? E aí, a Lô ficou comigo esse ano, eu com a minha turminha, ela com a dela, a gente tava super bem. Ela teve um impacto muito grande, assim, na minha aula, na minha prática. Foi uma das primeiras professoras que eu convivi mais, assim, sabe? Egrégora de professora, assim, de trocar coisas. Então, foi bem, bem importante, assim, pra mim. E aí, ela casou, foi morar com o namorado no Rio de Janeiro. E aí, eu fiquei sozinha com o Inlight. Aí, eu chamei um monte de professora, várias técnicas, vários tipos de yoga. Fui testando, fui tentando, sempre pensando, assim, em dar voz, em abrir as portas para quem quisesse, né, tivesse essa chama de dar aula. E aí desenvolvi bastante essa questão de marketing, essa questão de aulões, de eventos. Aí fui me especializando, assim, com PhD em eventos do Chopra Center, né, porque
É muito interessante, assim, uma coisa é você experienciar um retiro, né? Joy Dispenza, Chopra Center, um retiro, assim, desse escalão fora. Outra coisa é você trabalhar dentro do evento. E você ver cada detalhe, o que eles pensam. Então, assim, outro mundo. coisas que eu aprendi que aqui na época nenhum estúdio tava fazendo, assim, sabe? De detalhezinho, de coisa assim, fofinha. Tipo assim, sabe? Pra fazer, de A Samato é detalhes, zero de fofinha. mimos. Ai, A mas Samato é zero tá bem fofinha. linda, as caixinhas com as meinhas, as coisinhas que vocês fazem, tá bem especial. Mas, pensa, sei lá, 8 anos atrás, né? É isso já, gente? 8 anos atrás. Então, eu trouxe muito disso, assim, desse olhar cuidadoso, carinhoso e chique, Chopra Center, assim, pras coisinhas, né? E aí, meu pai tinha uma sala no centro, tava desocupada já há 2 anos, sem conseguir alugar. Eu falei, pai, essa sala é pra mim. Por isso que eu não tô conseguindo alugar essa sala. Ali na Alves de Brito. Como que não aluga uma sala dessa? Aí ele falou, então tá, então pode usar a sala. Daí eu convidei a Joana, que era minha aluna na época. Desde que eu voltei, eu fazia aula particular com ela ali na casa dela. E aí, vamos juntar a terapia, que daí é psicóloga, daí trazer a parte mais terapêutica, pra ser um estúdio de autoconhecimento, não só um estúdio de yoga, como era ali no Morro da Lagoa, assim, né? Que sempre foi um sonho, era o que eu fazia na Apothec. Então, meio que a gente vai repetindo, né? O que a gente vai fechando o ciclo. Mas fez tanto sentido pra mim essa ideia, faz tanto sentido. Um lugar que você vai, você faz yoga, você faz sua massagem, sabe assim? Tinha que ter a sauna, tinha que ter o meridiano, agora tinha que ter um monte de coisa. Tinha que ter um wellness club maravilhoso pra cuidar da saúde integral da pessoa, né? Mas esse é um sonho, assim, que eu já tive e não tenho mais. Diferente pra gente ter o dia inteiro pra passar o dia nesse wellness club. É uma trend bem especial que tá acontecendo, assim, né? Que dá uma coceira de querer investir nisso, mas não. Volta, né? Pois é. Eu acho que eu já tô mais pro chapéu terapeuta do que o chapéu empreendedor, assim. Entendi isso também na minha jornada. Tive um burnout no final do Enlight, né? Porque não soube lidar com tanta coisa. Peso, assim, de carregar o estúdio nas costas, assim, sabe? É muita difícil, responsabilidade também, muita né? responsabilidade. Se você não tem disciplina, não tem uma equipe, sabe, assim, boa por trás, se perde, se distrai. E esse é o desafio, eu acho, não só do business, mas da vida. Você não se distrair com aquilo que, não importa, sabe? Volta, qual é o foco? O foco é paz. Então, vamos lá, foda-se a razão. Vamos ter paz, sabe, assim? Qual que é o foco mesmo do business? O foco do business era pra ter sido construir isso aqui, fazer isso aqui ficar bom. E aí a gente quis expandir demais, né? Já aumentou. É difícil você, na empolgação, dizer não. pé no isso. Colocar o limite, A saber. ideia, na hora que a gente idealiza, é muito lindo, né? E aí, assim, você é consciente de que eu posso ter 20 clientes, mas você já fala que 30 paga a conta. E aí você vai construindo, né, as suas ilusões e facilitando o processo dentro da sua cabeça. Mas aí, na hora que o negócio começa a sair do papel, você vai vendo o tamanho do, né? E eu acho que o mais difícil são as pessoas, né? Nossa. Tirar a ideia do papel não é difícil, né? Você construir o seu sonho não é difícil. E ele normalmente é super viável, né? Só que a gente nunca, se encontrar as pessoas certas para impulsionar um negócio com você é muito difícil, né? Exato. Então essa equipe assim, né? E aí você tá sempre, parece, tomando uma rasteira, assim, sabe? Aí você tá meio ralada ainda e já deu com a cara do outro lado. E aí, tipo, e aí de repente tá com as duas, dá uma melhoradinha, torta o nariz. E aí, tipo, de repente você vai falar, não aguento mais. E aí, né? E trabalhar com o yoga e passar uma mensagem de amor e paz e depois virar a cara e dizer não, tem que ser assim, é muito difícil pra mim. É muito difícil. Muito difícil. Fica contraditório, né? Ascendente em Libra o tempo inteiro querendo agradar. Então, assim, papéis e papéis. Não dá pra fazer tudo, né? Exato. Eu acho que hoje eu tô no menos é mais, né? Ainda sinto o burnout, ainda sinto, assim, dentro de mim uma preguiça. Sabe, assim, de começar um projeto, não tô pronta pra uma coisa nova, tô só no casulo, assim, construindo com
quem eu tenho 2 turmas, uma no centro, uma aqui no Novo Campeche, ali na Samatva, né? Grata, Cacá, por abrir a porta ali pra Imagina. mim, porque tá sendo bem especial. Dar aula à noite, fazia tempo, assim, dar aula à noite é muito E as pessoas estão gostoso, adorando, assim. né? Eu escuto, tá todo Ah, mundo é, adorando. é uma troca muito gostosa, assim, sabe? Porque tem verdade, tem entrega, tem esse meu desejo total, real, de devoção, de fazer a conexão, de cada um receber a sabedoria que precisa, de fazer esse canal consigo aqui dentro e encontrar mais clareza na sua vida, assim, sabe? Eu acho que isso é o que realmente É. toca as pessoas, assim, né? Mas essas 2 turmas não são as únicas coisas que você tem, vai? Você faz. Eu sei que você tem umas viagens, você tá Então, sempre num evento. é. Eu não sei, eu tenho a sensação de que a Sabrina é igual a Samátua, sabe? Nossa, mas Já quanta foi. coisa essa pessoa faz que eu não tô entendendo onde que ela tá É. agora mesmo, porque eu vejo bastante movimento teu, assim, de trabalho Ai, e parece que eu tô. expansão, assim. Parece que eu tô indo a 0 por hora, assim. Meus dias são totais voltados pra minha filha, pra mim, e estudar pras aulas. Na minha semana, é só essas 2 aulas, né? Terça à noite e quinta de manhã. Aí, alguns finais de semana, eu tive alguns eventos agora em maio, assim, que eu faço pra empresas, sabe? Assim, eventos de corporativos. Tem bastante dessa coisa de manhã de bem-estar, assim, hoje em Uhum. dia também. Já fiz bastante disso, hoje em dia eu faço menos, mas procuro fazer um aulão, né, ali, especial por mês para as minhas alunas que querem aprofundar, querem não só no dia de semana, assim. E a Costa Rica, tem 1 ou 2 viagens por ano, assim, eu tento trazer. Porque eu amo viajar. Então pensa que é tudo que Junta encaixa pra tudo, mim, faz sentido. Tem que encaixar pra mim, não A tem minha que ser um cabeleireira esforço, sabe, maravilhosa assim. olhou pra mim outro dia e disse: Você conhece a Sabrina Baby? Daí eu falei: Eu conheço. Dela, ai, tô indo pro Peru com ela. Daí eu falei: Ai, que Gente, que legal. legal. A Tati, maravilhosa. Eu falei: Que Que legal. legal. Achei Ela é maravilhoso. sensacional. Que legal. Ela. E Maravilhoso. foi assim, um presente de 40 anos. Maravilhoso. Nunca tinha praticado Sim, comigo. maravilhoso. Sabe Se assim? conectou? Se conectou. E tem muitas mulheres que vão assim, que não são minhas alunas, mas Vão de precisam coração. desse resgate, assim, pra elas, desse tempo pra elas, assim. E é onde eu acho que é o que eu mais entrego, assim, na imersão, sabe? Tu fica ali 6 dias na conexão. É muito louco, parece que eu não tenho nem fome, nem, sabe assim? Tu tá ali guiando as pessoas e aprofundando responsabilidade mesmo. também, A né? responsabilidade de cuidar de tudo, de energia de tudo fluir, de nada, sabe assim? Até chegando no Peru, a gente tava descendo, eu não tomei Vonal, eu meio que enjoo bastante, assim. Lá, vomitei em todo. Chegamos tudo vomitada lá. Gente, desculpa, perdão. Às vezes acontece, mas a gente tenta, de alguma forma, muito quando é bom. possível, fazer com que seja uma viagem, assim, onde tudo é mágico. Onde Sim. tudo é um sinal, sabe? Pra você despertar essas antenas Ou da não. vida, sabe? Não tomar um Vonal pode ser mágico. Pode ser mágico. Pode ser um sinal. Nossa, gente, mas a gente já passou por algumas. Mas é muito gostoso essa conexão, assim. Que elas, né? Você vê como que as pessoas se conectam no É muito, retiro. muito legal. As máscaras todas caem. Você tá ali desnuda, aberta, e conversando de verdade com Que as legal. pessoas. E querendo realmente, sabe, se emocionando e entendendo em um lugar novo. Então, assim, é muito estímulo, mas estímulo de natureza, né? Não é estímulo, tipo, São Paulo, que eu já falando Tela. antes. É estímulo que desperta ainda mais a tua sensibilidade. Pra tu se conhecer, né? Acho que esse é o propósito, né? A gente conhecer a si Sim. pra conhecer o universo inteiro, né? Sá, eu queria, para terminar, queria saber, você falou um pouco lá no começo que cuidar da sua saúde começou por olhar para tua rotina, por mudar seu estilo de vida. Como é que é a rotina da Sabrina hoje e como é que é a sua prática? Eu acho que as pessoas têm essa curiosidade, porque professora de yoga, né? Vocês duas são, mas eu não sou, a gente sempre fica curiosa, tá? Mas o que ela faz? Quando que ela pratica? Como é que é isso? Fala aí um pouco. Olha, por muito tempo eu não pratiquei. Eu não tinha tempo pra praticar, então minha prática era durante a aula, o que eu alongava ali, só mostrando as posturas. Fazia muito tempo que eu não tinha um estúdio pra praticar e tá sendo bem especial praticar ali no Samatva ali, tá sendo bem, bem forte, bem profundo, assim. Acho que a Lô foi a primeira que me apresentou a Ashtanga, né? Quando a gente começou, eu fazia umas aulas dela, assim, mas eu não entendia muito bem pra mim. Porque é tudo ao contrário do Hatha, sabe? Daí eu ficava
porra, qual que é o nome da postura? É outro? É Tudo muda. confuso. E aí, na resistência, você se fecha e você fica com o que é seu, né? E aí, uma coisa que eu falava sempre, ai, que saco, todo dia a mesma série. Até parece, que horror. Tipo assim, porque pra mim, naquela época, não fazia sentido. E agora tá sendo tão especial, sabe? Assim, evoluindo e vendo o corpo abrir, entendendo pra onde tá indo. Por que uma postura… Entendi o Patabi Joy, tipo assim, sabe? Quando vem, assim, uma compreensão. Caraca, tô abrindo aqui, agora a energia passou aqui, não sei. Eu tenho uma outra sensibilidade hoje. E a prática tá sendo uma descoberta profunda, assim, de como o fluxo energético vai sendo trabalhado ao longo da primeira série. Pra tu conseguires, no final… Sabe, assim, é muito. Sair flutuando da aula, sem ter nenhum shavasana, assim, mas, sabe? Muito, muito especial. Tá sendo lindo isso. E tá me construindo, eu acho. Pra eu, talvez, um dia de novo ter essa chama de… Vamos pro projeto de novo, sabe assim? Você sabe que… Isso tá sendo importante. Eu tava ontem… Domingo é o dia que eu entro no meu buraco lá, no meu escritório, e eu pego as minhas 1000 coisas, preparo as aulas da semana e fico… Se organiza. E aí eu entrei, assim, num texto que eu não mexia há muito tempo. E eu entrei nesse texto e tinha a palavra… Eu entrei nesse texto e tinha a palavra comparação. E eu escrevi com caneta de outra cor, por que se comparar é importante e bom. E eu falei, nossa, onde é que eu tava com a cabeça que eu escrevi essa merda, né? Você pensa, porque, né, todas as nossas narrativas, todas aquelas construções que a gente tem na cabeça. Eu sei. E aí, eu larguei, nem dei bola para aquilo, e voltei para fazer a minha aula de quarta-feira do grupo de estudos. E aí eu tava olhando o texto e peguei umas 3 palavras em sânscrito, daí eu comecei a mexer nessas palavras, daí eu falei assim, nossa, não é possível que eu vou ter que voltar para aquele texto. E eu voltei. Eu anotei, e aquele texto fala, né, numa sessão, no mantra, né, numa sessão, um texto védico, ele fala que, assim, a comparação é uma das maiores bênçãos da humanidade. Porque se você não tem uma referência, quem você é? Uhum. Então, nós humanos, a gente precisa dessas referências. O problema é que a gente usa essas referências para os 2 extremos. Um para se colocar para baixo Sim. e o outro para se colocar para cima. Sim. E a gente não consegue perceber que a comparação aqui me inspira, aqui é um lugar positivo. Por que né, o que eu posso fazer para melhorar? Uhum. Né, aonde eu quero chegar como humano? Né? Assim, você falou, né? Acho que a Milena, o que você quer do seu trabalho? Eu quero continuar expandindo, transformando pessoas e tal. Mas, assim, para você saber que você está indo na direção correta, você precisa de quê? De professores, de referências, de comparações, Sim. né? De E frase. o Ashtanga nada mais é do que a sua capacidade de se comparar consigo mesmo todos os dias. Uhum. Uhum. E É aí um eu fechei tudo e fui dormir. é uma bênção. Né? Tem uma frase… Maravilhoso. Tem uma frase da Lúcia Helena que ela fala assim… É do contraste que nasce a consciência. Exatamente. Se tudo fosse luz, não saberíamos a luz. É a sombra que faz a gente saber a luz. Se tudo fosse som, não saberíamos o silêncio. É o silêncio que faz a gente perceber que tem o som. Então, é isso. Não é nem… Acho que a palavra contraste talvez não toque nesse lugar aí Da de comparação. comparar. Aham. Mas é isso. Mas a do gente precisa contraste perceber que a gente nasce compara errado. consciência. Né? Exatamente. A gente precisa corrigir esse equívoco. Exato. A gente tem um equívoco. A gente se compara negativamente Sim. em ambos os sentidos. Pra se colocar em alguma régua. Ao invés de só melhor ou expandir de a pior, consciência. né? E Isso. não de Gerou contraste, expanda a minha consciência. Sei mais sobre mim, sobre o outro, sobre o que é bom, sobre o que não é bom. Hoje. Porque amanhã o que é bom talvez não vai mais ser, né? Então, esse trabalho diário do Ashtanga, de todo dia você voltar pro tapete. Ontem foi horrível. Ontem eu parei no dia no Shirshasana, chorando. Parei, deitei, comecei a chorar. Minha casa tava imunda, sabe assim? Aí,
Não tinha como praticar mais ali. Olha que loucura que a Ashtanga fez. Não consegui continuar a energia ali, porque o lugar não estava permitindo energia. Meu cachorro, todo mundo de pelo, empregada, sabe assim, tudo louco. Eu já acordei e falei, eu vou limpar tudo. Limpei tudo, fiquei 3 horas limpando. Botei o tapete com tudo limpo, assim. Foi outra prática. Fiz até jump back, sabe assim, quando flui e tu vai. Então, a importância de você também... Não é a comparação, ontem estava menor. Não, ontem eu recebi o que eu precisava ontem. Isso. Sim. E aí hoje eu recebi o que eu precisava hoje, né? E aí a gente entender que o universo ele faz isso o tempo todo. Ele entrega o que a gente precisa. Mas o nosso ego quer mais do que a gente precisa. Então a pergunta do menos é mais, que está sendo chave para minha vida hoje, para minha rotina. O que eu realmente preciso? Isso é uma coisa que eu falo pra Kali. Kali, o que você precisa? Ah, mas eu preciso de uma causa de aumento. Então, vamos lá, uma causa não é que não, o que você precisa? Sabe assim, volta pra isso. No mercado, o que precisa? Porque senão a gente se distrai com a Sim, vida. É o foco, né? Aí aqui dentro, o que eu preciso? Eu preciso de paz, eu preciso de amor. E aí tem uma coisa que eu li essa semana também, estudando pras aulas, assim, é sobre o caminho do divino. Ele começa na bondade. E se você tá na bondade com você, Claro. com seu corpo, na bondade com o seu ambiente, com bondade com o meu chão, vamos limpar o meu chão, sabe assim, bondade. Naturalmente você se eleva pra beleza. E a beleza é o portal do divino. Toda vez que você vê algo belo, não tô falando de pessoas, tô falando de, Sim. sabe assim, um gesto belo, talvez, ou um pôr do sol, ou um pássaro, enfim. Ali tá o portal pra você encontrar esse canal de conexão e entender, né? Existe algo maior do que eu mesmo. Aí você saiu do ego, por 1 minutinho, 1 segundinho, né? E essa é a busca. Todo dia, a gente voltar pro tapete, pra encontrar esse lugar, pra sustentar esse lugar ao longo das outras horas do dia, né? Trazendo essa bondade, trazendo essa beleza, trazendo esse ideal do ser humano que a gente quer ser. A gente não pensa sobre isso. Qual é o ideal de ser humano que eu quero ser na minha vida, né? Então, essa é a minha rotina hoje em dia. Linda. É todo dia estudar qual é o ideal de ser humano que eu quero ser. E dentro das minhas relações íntimas, trabalhar isso. Sabe? Não levantar a voz com minha filha. Encontrar um outro caminho de educá-la durante essa adolescência, sabe? Pressa é uma palavra que eu tô... a hora que vem a pressa, eu falo, não vou. Hoje eu tava me arrumando, não vou me arrumar com pressa. Eu vou chegar na hora que eu tive... Sabe assim? A gente entra na rotina de ter pressa. Tô nessa. Aí eu acordo tranquila com a Kali e falo, se chegar atrasada na escola, chegou. Eu não fico mais, vamos, sabe assim? Pequenos hábitos onde eu vejo pressa, respira, solta a pressa. Foda-se se eu chegar atrasada. Só de pensar a pressa, o sistema nervoso já... né? Não, e resolve o atraso na próxima. Aprende, Também, né? também. Resolve o Se atraso na ajusta. próxima oportunidade, né? Com certeza. E quantas pessoas, na hora que marcar a sua agenda, eu fazia isso, gente. Super pita, assim. Eu lembro da minha época de atleta. Das 7 às 8, tal coisa. Das 8 às 9, tal coisa. Das 9 às... Tipo, não tinha 10 minutos de distância, sabe assim? Sim. Como que a gente ensina a mente a dar tempo, dar 20 minutos pra eu me atrasar com calma? Tipo assim, sabe? Assim, coloca na agenda esses desconectar um espaços. assunto com o outro, Também, fazer a limpeza, sabe? Assim. Eu tô falando isso muito. Sabe, assim, tá ficando um jargão, sabe? Mas a minha rotina tá sendo essa. Como que eu posso... Menos é mais, adorei. Menos é mais. Riscar Qual que é a o pressa. foco do dia? O que eu preciso hoje? Pronto. O que eu preciso Adorei, hoje? Sá. E se eu não preciso fazer mais nada, não preciso. Isso. Liga a TV. Sabe assim? Curtir. Curtiu nada. Para as minhas alunas, fazer aula quintas às 9 da manhã, gente, foi um breakthrough. Eu imagino. Olha só, para todo mundo. Gente, quinta-feira de manhã eu não vou trabalhar. Eu não vou cuidar da criança. Sabe assim? E colocar e dizer, é o meu momento. Isso faz parte, isso é yoga. Você priorizar você. Porque sem você, não tem mais nada. Aí você começa a sujar tudo ao teu redor. Às vezes, o tapete de yoga é o que vai te limpando aos poucos. A gente vai lá pra fora, pro mundo, pra mídia social, pras notícias, pro outro, pro drama do condomínio, sei lá. Como se você mergulhasse num lago de petróleo. Aí você não se limpa daquele lago, vai saindo pisando, e tudo que você vai tá com petróleo, você nem percebe. Sim. Porque... Então, pausa, 10 minutos, respira.
sabe, assim, É mais conecta com algo fácil, é mais fácil ver o belo. tapetinho sujo do que os passos que a gente dá, né? O tapete de yoga é um espelho mesmo, né? Muito especial. Obrigada, Lindas. viu? Eu que agradeço. Foi muito Obrigada, bom ter foi você aqui. ótimo. Delícia ter essa Obrigada. troca com vocês. Bom Muito que você veio. feliz, grata por escutar a minha história. Espero que ela Lindo. possa inspirar e botar uma sementinha de gravidez nas pessoas para se conhecerem mais, né? Para Ô, Sá, buscarem deixa eu te fazer uma mais. pergunta Já antes de a colocou. gente terminar. Você conhece a Santa Maria Casa? Não. Não conheço. Uma loja que tem ali no Mercado São Jorge? Ai, sei. Eu já vi várias vezes. A sim. Carolzinha dessa loja, ela Ah, sempre decora o nosso cenário especial. Ai, ficou lindo. Amei. E são sempre com objetos feitos de materiais naturais, né? Que ela também tem É essa muito missão importante. de trazer para nossa rotina, para o Esse nosso é o yoga cotidiano. É, Sim, é uma sim. forma, né, de incluir beleza na nossa vida, mas Nossa. beleza natural, né? Que é sempre cerâmica, o Ai, muito barro, lindo. os cestos. Eu sou muito fã. Lindo, amei, amei. Vou amar essa loja, vou lá conhecer, com certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada. Grata, viu, Amei. meninas? Obrigada. Parabéns por esse trabalho. É. Sucesso.